Bom, hoje a gente vai falar sobre acessos ventriculares. Os acessos ventriculares são acessos rápidos que a gente usa para chegar até a região dos ventrículos. A gente tem 9 pontos de acesso ventricular e eles são divididos em pontos anteriores e posteriores. E um ponto de referência para dividir eles em anteriores ou posteriores é a relação que eles têm com o meato acústico externo. A gente tem 9 pontos. Os anteriores é o ponto de Kocher, Kaufmann, Payne, Mianowski e Tube. E os pontos posteriores é o ponto de Frazier, ponto de Kim, ponto de Dante e o ponto de Sanches. A gente vai começar falando do ponto de Kocher, que é o ponto mais comum e mais utilizado para a realização de DVE, de DVP e de endoscopias cerebrais. A localização do ponto de Kocher, ele fica entre 11 e 12 centímetros da região do násio, na região superiormente ao násio. Fica na referência de 3 centímetros da linha média, lateral à linha média. E ele fica na direção da linha hemipupilar. E também fica 2 centímetros anteriores à sutura coronal. Esse ponto ele vai se localizar lateralmente ao seio sagital superior e anteriormente ao córtex motor, que são as duas estruturas importantes que ele tem que evitar. A gente dá preferência para o lado direito, sempre que possível, para evitar a punção do hemisfério dominante. E o catéter ele tem que entrar com uma angulação perpendicular à linha do epicanto medial com o meato acústico externo. A gente faz uma projeção do meato acústico externo, o epicanto medial, e o nosso catéter ele tem que entrar perpendicular ao ponto futuro da interseção dessas duas linhas, do meato acústico externo com o epicanto medial. A gente entra com o catéter até uma profundidade de 6 centímetros abaixo da pele e ele vai em direção ao corno frontal, tendo o objetivo da localização do catéter ele ficar perto do forame de Monro. O segundo acesso que a gente tem é o acesso de Kaufmann, é um acesso rápido para drenagem emergencial. A referência de localização dele ele fica 5 centímetros superior ao násio, 3 centímetros lateral à linha média. A angulação do catéter ela vai angulada em direção à linha média e em direção a um ponto que fica 3 centímetros superior ao índio. Então ela faz essas duas angulações do catéter para encontrar o corno frontal do ventrículo lateral. A profundidade de catéter que a gente coloca é de 7 centímetros. E por razões estéticas, essa é uma punção que é pouco usada porque fica com o ponto de entrada no meio da fronte. Outro ponto anterior que a gente tem é o ponto de Payne. Payne é uma punção que a gente faz através de uma craniotomia frontotemporal. É feita num cenário onde o paciente evolui com edema cerebral e que você precisa fazer punção ventricular para dar um espaço a mais para o cérebro. O ponto de referência para a entrada ele fica 2,5 centímetros acima do assoalho da fossa craniana anterior e 2,5 centímetros anterior à fissura lateral do cérebro, onde a gente tem ali, nesse ponto, a veia silviana superficial como um ponto de referência anatômico. A interseção dessas duas linhas vai ser o ponto de punção do catéter. Antes de realizar a punção, a gente tem que fazer a coagulação pial da região que vai ser puncionada, e o catéter ele entra numa angulação perpendicular à convexidade cerebral, entrando em média 4 a 5 centímetros, indo em direção ao corno frontal do ventrículo lateral. Tem um risco relativo da lesão da área de Broca, tálamo e núcleo caudado durante essa punção, e por isso ele tem duas variações, que é o ponto de Park e o ponto de I1. No ponto de Park ele entra 2 centímetros mais anterior no ponto de punção, e o de I1 ele entra 2 centímetros mais superior ao ponto de interseção do triângulo de Payne.
Existe também uma diferença de entrada de profundidade, onde um vai entrar até 6,5 cm e o par que vai entrar até 6 centímetros também, 5 a 6 centímetros. Outro ponto de acesso que a gente tem é o ponto de Mianowski, que ele é feito através de uma craniotomia supraorbital, também com o objetivo de diminuir o edema cerebral. O ponto de entrada dele é no keyhole e o catéter ele entra numa angulação de 45 graus em relação à linha média e de 20 graus em relação à linha órbito-meatal. E o objetivo é entrar com o catéter 6,5 cm em direção ao corno frontal. O próximo ponto é o ponto de TUB. O acesso de TUB é um acesso que a gente faz em casos de emergência extrema, onde a gente acessa o ventrículo através da via transorbital. Esse acesso é feito com agulha de punção lombar. O ponto de entrada da agulha de punção lombar, a agulha posicionada acima da pálpebra e na parte medial em relação à pupila, ficando medial à linha pupilar. Ela entra numa angulação de 45 graus em relação à linha órbito-meatal e entra numa angulação de 20 graus em relação à linha média. E o objetivo é penetrar no teto da órbita e entrar com a agulha 8 centímetros até chegar no corno frontal do ventrículo lateral. E o risco dessa punção é fazer a lesão de globo ocular, principalmente. O ponto de Kim é o primeiro ponto posterior que a gente vai falar. Ele é mais usado para cirurgias eletivas, para colocação proximal de DVP. O ponto de entrada de trepanação fica 3 centímetros superior e 3 centímetros posterior ao ápice aqui da orelha. Então é 3 para cima e 3 para trás. O catéter ele vai entrar numa posição perpendicular ao osso temporal e ele entra numa profundidade de 4 a 5 centímetros até chegar no corno posterior do ventrículo lateral. A angulação do catéter ele pode ter uma angulação ligeiramente cefálica, uma direção ligeiramente cefálica para chegar no ponto dele. Outro ponto que a gente tem é o ponto de Frazier, que é utilizado principalmente durante cirurgias de fossa posterior. O ponto de Frazier, os referenciais dele, ele fica 6 centímetros superior ao ínimo e 3 a 4 centímetros lateral à linha média, que corresponde à região do osso parietal, logo acima da sutura lambidoide. O catéter ele entra na angulação em direção à linha média, mirando o epicanto lateral, o epicanto medial do olho contralateral. Ele não mira necessariamente o ponto do epicanto, né? Ele mira um ponto que fica no eixo do epicanto medial, porém um ponto 4 centímetros acima dele, em direção medial, com uma leve inclinação superior, com o objetivo de chegar no corno temporal. E ele penetra a profundidade de 5 centímetros até chegar no ventrículo. Chegando no ventrículo, a gente tira o guia, né? E a gente pode, de maneira delicada, adicionar mais 5 centímetros, chegando a um total de 10 centímetros de catéter posicionado dentro do ventrículo. O máximo que a gente chega é até 10, mas geralmente a gente deixa entre 8 centímetros mais ou menos de catéter para dentro. Outro acesso que a gente tem é o acesso de Dandy, que é um acesso que a gente pode fazer uso dele quando a gente tem uma craniotomia occipital. O ponto de entrada dele é localizado 3 centímetros acima do ínimo e 2 centímetros lateral à linha média, que corresponde à região do osso occipital, ficando abaixo da sutura lambidoide. A angulação do catéter a gente mira a glabela numa região 2 centímetros acima dela. Então ele tem uma angulação que vai em direção medial,
mirando na glabela, numa região que fica 2 centímetros acima da glabela. E a distância que a gente percorre com o catéter até chegar no ventrículo é de 5 centímetros. E a última técnica que a gente tem é a técnica de Sanches, que tem o objetivo de chegar também no corno temporal. E o ponto de entrada é um ponto que fica 5 a 6 centímetros acima do íneo e 2,7 centímetros lateral à linha média. E o catéter ele entra numa angulação inferior de 30 graus, indo em direção à linha órbito-meatal, e uma angulação de 5 graus em relação à linha parassagital, que é paralela à linha média. Então ele tem uma direção inferior e lateral em direção à linha média. A gente chega no ventrículo depois da entrada de 5 centímetros do catéter, e a gente pode colocar, depois que a gente encontra o ventrículo, mais 4 a 5 centímetros de catéter para dentro do ventrículo.